Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí retomar mais uma correção das nossas atividades. Essa atividade do terceiro ciclo, ela foi postada no dia 30 de outubro e o último dia para o aluno estar postando no GR8, no grupo, foi o dia 8 do 11, no domingo. Então esse vídeo surgiu para correção dessa atividade. Então nós estamos falando aqui sobre força e tração e esse daqui é o desenho do nosso primeiro exercício. Então vamos lá para a correção. O enunciado 1 diz o seguinte: dois corpos A e B de massa 6 e 4 kg. Então esse daqui é o corpo A e o corpo B. Os dois estão interligados por um fio. Então a massa do corpo A, 6 kg. E a massa do corpo B, 4 kg. E aí ele fala, estão interligados por um fio ideal, que é esse aqui que está em verde. Fio ideal, vou desprezar o tamanho, a massa, a elasticidade dele. Aí ele fala, a superfície de apoio é horizontal e perfeitamente lisa, sem atrito. Aplica-se no corpo B uma força de 20 newtons, então o valor dessa força, 20 newtons, conforme indicado na figura. Determine item A. No item A, ele pede para que eu determine a aceleração. Não tem variação da velocidade nem tempo, mas eu estou falando de leis de Newton, então toda vez que ele me pedir aceleração, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que, primeiro passo, eu vou ter que fazer a distribuição das forças. Só que nesse caso, as forças na vertical, que é a força-peso e a normal, elas se anulam. Então não tem necessidade de eu colocá-las. Então as forças que eu tenho são na horizontal. Nesse primeiro momento ele está sendo puxado por uma força, F. Só que quando eu estou aplicando a força em B, como A está interligado a ele por um fio ideal, então ele vai transmitir essa força, então acaba que A vai junto com B. Então eu vou somar a massa de A mais B. Vezes quem? Vezes a aceleração. Lembrando que o jeito correto eu teria que jogar isso aqui num sistema, resolver até chegar aqui. Mas para nós criarmos um raciocínio mais rápido e fácil para o aluno, lembra, pediu aceleração, segundo a lei de Newton. Qual que é o valor dessa força? 20 newtons. É igual a massa de A, 6 kg, mais a massa de B, 4 kg, vezes a aceleração que me interessa. Então, 20 é igual 6 mais 4, 10. O 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, minha aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí o item A. E o item B, ele pede para que eu determine a tração. Qual tração? Tração é a força aplicada em um fio. Então eu estou aplicando uma força para a direita, esse corpo se move para a direita porque o corpo B está sendo puxado pelo fio, que é a tração. Terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação. Eu teria aqui o valor, como esse fio é ideal, o valor dessa força é o mesmo. Eu posso escolher o corpo B, eu posso escolher o corpo A. Vou escolher o corpo A porque a única força que está agindo sobre ele na horizontal é a tração. Com a tração a uma força, eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. Eu quero uma força, só que agora eu quero a força de tração. Que eu estou aplicando aqui, eu peguei como referência o corpo A vezes a aceleração. Então a minha tração é igual a massa de A, 6, vezes o valor da minha aceleração, 2. Então minha tração vai ser igual a 6 vezes 2, 12 newtons. Está aí resolvido. Professor, e se eu tivesse pego o corpo B? Se você tivesse pego o corpo B, o exercício acabou aqui. Ficaria F, para a direita o valor é positivo, menos a tração. Essa está para a esquerda. É igual a massa do corpo B vezes a aceleração. O valor dessa força, 20 newtons, menos a tração. A massa de B, 4. A minha aceleração deu 2. Então aqui, 4 vezes 2, 8.
Então, no caso, 20 positivo passa negativo, já multiplicando por menos 1, 20 menos 8, 12. Justamente pelo fio ser ideal, o valor da atração sempre vai ser o mesmo. Você poderia pegar tanto um corpo quanto o outro. Vamos lá agora para o exercício 2. Já nosso exercício 2, nossa figura é essa. O que diz o enunciado? Na figura, o bloco A tem massa de 80 kg. Então, vem aqui o corpo A, 80 kg. E o bloco B, 20 kg. 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia. E considere a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede, determine, item A, a aceleração do conjunto. Se ele está me pedindo aceleração, eu parto do princípio que esse corpo está neste movimento. Então eu vou colocar as forças. Esse corpo B, então eu tenho a força peso, vou colocar aqui PB, que é o peso de B, e o corpo A também tem o peso. Vou colocar aqui PA, que é o peso de A. Só que A está apoiado sobre uma superfície horizontal. Como ele está apoiado numa superfície horizontal, se ele está apoiado, tem contato, eu tenho a normal. No caso do corpo B, ele tem a normal? Não. Por que ele não tem normal? Porque ele não está apoiado sobre uma superfície. Ele só tem aqui, no caso, a tração, que está ligando o corpo A ao corpo B. Como em todos os exercícios, toda vez que ele me pede a aceleração, falou em leis de Newton, segunda lei, força é igual a massa vezes a aceleração. A normal e o peso se anulam. Todo o corpo apoiado numa superfície horizontal, a normal anula o peso. Como ele quer aceleração, esse corpo está nesse movimento. A única força que eu tenho na direção do movimento seria aqui o peso do corpo B. Então, o peso do corpo B é a minha força, é igual. Só que aqui está deslizando o conjunto, os dois corpos. Então, é a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração que ele está me pedindo. Então, o peso de B eu não tenho, mas tem como eu calcular, porque eu sei que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso de B vai ser igual a massa de B, 20, aceleração da gravidade, 10. Então, o peso de B, 200 newtons. Então, nesse caso aí, o peso de B, 200, é igual a massa de A, 80, mais a massa de B, 20, vezes a aceleração. 200 é igual a 80 mais 20, 100. O 100 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, minha aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra A está aí. O que ele me pediu na letra B? Já na letra B, ele pediu para que eu encontrasse a tração no fio. Então, letra B, ele já queria a tração. Então, a tração é uma força. Então, segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Só que a força que eu quero é a tração. Eu posso pegar o corpo B e posso pegar o corpo A. No caso do corpo A, como as forças da vertical se anulam, no horizontal eu tenho apenas a tração. Então, eu vou pegar a massa de A vezes a aceleração. Então, minha tração é igual a massa de A, 80, vezes a minha aceleração, que é 2. Então, nesse caso, minha tração vai dar 160 newtons. Então, daí o valor. Se, professor, e se eu tivesse pego o corpo B, seria o peso de B menos a tração, porque ela está contrária ao movimento, é igual a massa de B. Então, a massa de B, nesse caso, eu multiplicaria pelo valor da aceleração. Com isso, eu encontro, vai dar o valor de 20 vezes 2, 40. 200 menos 40 dá o mesmo 160. Vamos lá para o exercício 3. Pessoal, o exercício 3, o enunciado daí, ó, dois corpos A e B de massas 5 e 3 kg. Então,
5 e 3 quilogramas, respectivamente. Então, corpo A e corpo B. Interligados por um fio de massa desprezível e são puxados sobre um plano horizontal liso por uma força horizontal F. Nesse caso, ele não me deu o valor de F, ele só falou que foi por uma força. Aí ele vira para mim e fala, a aceleração do conjunto. Nesse daqui, ele me deu a aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, ele já me deu o valor dessa aceleração. Aí ele vira e fala, determine item A. Ele quer que eu determine o valor da força. Essa força aqui que eu estou aplicando e que se move. Como o corpo A e B está interligado por um fio, e o exercício está pedindo a força, então, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, eu empurro o B, A vai junto. Então, eu quero essa força, que é a força que nós temos na horizontal. Como os dois estão interligados por um fio ideal, então o valor vai ser o mesmo, seja que da tração em A ou a reação. Então, eu vou somar a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração, que acaba sendo a aceleração do conjunto. Então, força é igual a massa de A, 5, mais a massa de B, 3, vezes a aceleração que ele deu, que é 6. Então, nesse caso, força é igual 5 mais 3, 8, vezes 6. Então, minha força aqui vai ser igual a 48 newtons. Então, a força que eu estou aplicando nesse corpo é 48 newtons. Se você for observar, ele é o contrário do primeiro. O primeiro ele deu a força e pediu a aceleração. E como os dois corpos estão interligados por um fio, então ele vai me pedir aqui a tração. Então, eu tenho aqui o conjunto do par ação e reação. Nesse caso, seria a letra B, ele quer a tração. Então, da mesma forma, eu posso escolher o corpo A ou o corpo B, até porque eu quero, novamente, uma força, segundo a lei de Newton. Mas qual força que eu quero agora? A força de tração. Eu vou escolher o corpo A porque tem apenas uma força agindo sobre ele. Lembra que eu poderia pegar B. Aí ficaria a força menos a tração, porque sobre o corpo B eu tenho essas duas forças. Então, a tração é igual a massa de A, 5, vezes a minha aceleração que já me deu, que é 6. Então, minha tração é igual a 30 newtons. Lembre, se eu tivesse pego o outro, o valor deu 48, então 6 vezes 3, 18. 18 menos 48, 30 newtons daria o mesmo valor. Vamos para a próxima. Pessoal, então vamos lá. O que ocorre? Nós temos aqui